ler Salmo 18, 49, que fala a respeito então do plano de Deus para a salvação de toda a humanidade. Então, Salmo 18, versículo 49 diz assim: Por isso eu te glorificarei entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao seu nome. Então, aqui já estava, né, Davi estava falando a respeito, então, daquilo que o Messias viria, então, né, não só para o povo judeu, mas também os gentios estariam louvando e glorificando a Deus. Deuteronômio 32, 43 diz assim: Ó nações, louvem com o povo de Deus, porque o Senhor vingará o sangue dos seus servos, tomará vingança dos seus adversários e fará expiação pela terra do seu povo. Então aqui mais uma vez, então, aqui Moisés, né, falando a respeito de que todas as nações iriam louvar o Senhor juntamente com o seu povo. E temos também Isaías 11, 10. 11, 10, versículo 10 diz assim: Naquele dia, a raiz de Jessé estará posta por estandarte dos povos, as nações recorrerão a ela e a glória será a sua morada. Então, a glória de Deus será a morada também dos gentios. Então, ao orar, Paulo pronuncia uma segunda bênção para as igrejas, com ênfase na esperança em Deus, produzida pelo Espírito Santo entre eles. Então, Paulo estava orando e abençoando também essa igreja. Paulo estava certo de que os cristãos de Roma tinham sido agraciados por Deus para um serviço efetivo e uma vida eclesiástica, então, saudável. Deus não edifica sua igreja sem cuidar das necessidades dela. Além disso, Paulo também sabia que Deus o tinha chamado e preparado ele como apóstolo para os gentios. Portanto, aquele que escreveu, né, seria útil para apoiar as igrejas domiciliares. Então, ele foi, porque por causa do chamado dele, ele escreveu essa carta para, então, exortar a igreja de Roma para que ela fosse uma igreja saudável, então, no trato, né, com os seus irmãos. Então, ele estava orando e abençoando e falando para que a igreja, então, domiciliar se tornasse uma igreja madura. Ele servia como um sacerdote que ofereceu os gentios a Deus e queria que essa oferta fosse santa, aceitável e agradável a Deus, né? Então, quando ele falou como seria o culto racional agradável a Deus, né? Então, seria essa mudança, essa transformação de vida. Então, ele estava falando aos gentios, levando a salvação aos gentios. E para ele, essa era a melhor oferta que ele poderia dar a Deus por tudo aquilo que Deus fez por ele, salvando, abrindo-lhe os olhos e chamando ele, então, para o apostolado. Deus aprovou, né, o ministério de Paulo por meio de sinais, prodígios e também muitas conversões. Então, Paulo foi autenticado, né, pelo Espírito Santo de Deus como um apóstolo e por meio, então, dos sinais, dos prodígios e das conversões. Os cristãos de Roma haveriam de ser confortados por os testemunhos de salvação e conversão. Então, Paulo, ele sempre estava revelando, trazendo como que a conversão dos gentios estava se dando e como Deus usava a sua vida, né? E isso trazia, então, algo muito importante para o povo, né? Esse testemunho, esse conforto. Então, porque ele estava mostrando também, através disso, para os gentios, para os judeus, que eles poderiam estar seguros, né? Para depositar, então, a sua esperança na salvação do Cristo ressurreto. Paulo tinha consciência que seu ministério estava de acordo com a profecia messiânica do Antigo Testamento. Então, Isaías 52, 15. Então, Paulo sabia, né, que o seu chamado, ele era um chamado profético e messiânico.
Então, Isaías 52, 15. Isaías 52, 15 diz assim: E assim causará admirações às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque verão aquilo que não lhes foi anunciado, e entenderão aquilo a quem não tinham ouvido. Então, Paulo tinha certeza de que esse seu chamado era um chamado para levar o Messias às nações gentias. Ele era um plantador. Apóstolo é um plantador de igreja, aquele que vai em um lugar, abre a igreja, aí organiza, administra, né, através do dom. Paulo então fala sobre como que ele ia ajudando na administração da igreja, né, reconhecendo os dons, administrando. Depois ele saía para outro lugar e Paulo então era um plantador de igreja. Então ele era um plantador, outros viriam, regariam aquele solo, né, onde ele plantou, e Deus é aquele que dá o crescimento. Então nós falamos no início do estudo de Romanos que Paulo tinha o objetivo de fazer uma viagem missionária à parte ocidental do Império Romano, mais ou menos na Espanha. Mas não há registros, então, no livro de Romanos ou em qualquer livro que Paulo conseguiu realizar essa missão. Paulo fez 3 pedidos de orações específicos, né, nesse capítulo. O primeiro deles foi para que ele fosse livrado das forças hostis quando ele entrasse então nas cidades. Para que a adoção dos cristãos gentios fosse bem recebida pelos cristãos judeus, né? Para que os judeus então aceitassem os gentios. Para que ele pudesse ir a Roma, porque ele escreveu essa carta para Roma, mas ele não tinha ido a Roma. Então, e todos esses 3 pedidos de Paulo, eles foram respondidos. Então, finalizando a carta de Romanos, no capítulo 16, nós temos um texto aqui muito importante e fala então a respeito também de uma mulher. Recomendo-vos, pois, Romanos capítulo 1, recomendo-vos, pois, Febe, a nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia. Então, essa personagem feminina, Febe, provavelmente foi ela que levou a carta para Roma, né? Foi ela que foi a portadora dessa carta para Roma. Então, Paulo começa, né, sempre termina suas cartas fazendo as recomendações, os agradecimentos, e a primeira pessoa que ele agradece é essa mulher chamada Febe. Então, e ela é então honrada, elogiada pelo seu serviço. Ele também fala de Priscila e Áquila, que eram seus colaboradores, né? E eles tiveram igrejas em suas casas, então instruíram Apolo e expuseram a sua cabeça, né, para salvar a vida de Paulo. Então, ele tinha os colaboradores, provavelmente eram os líderes, né, dos grupos familiares daquele tempo. Então, ele exortava e levava então as instruções através das cartas. E eles tiveram igrejas, como a gente sabe, né, que eram nas casas, deveriam ser líderes dos grupos familiares, e muitas vezes puseram, né, a cabeça, colocaram a cabeça a prêmio para poder salvar Paulo. Finalizando, então, Paulo saúda todos os colaboradores lá, nós vemos, né, o nome de todos os colaboradores. Pediu que eles estivessem alertas e fossem diligentes contra os falsos mestres que já estavam aparecendo, né? Que sempre, na verdade, atacaram a igreja e continuam até hoje, né? Pediu para que estivessem alertas e diligentes na batalha contra as trevas. Ele falou que a nossa batalha é contra as trevas, então por isso nós deveríamos nos revestir do evangelho da luz. Então, mas ele fala também, todavia, a nossa vitória já foi garantida, pois Deus o fez, pois esmagará em breve Satanás debaixo dos seus pés. Ele pediu também que o evangelho da graça fosse pregado em todas as nações, pois esse evangelho era um mistério que esteve oculto. Então, aonde estava oculto? Em Cristo Jesus, enquanto Deus dirige a história até chegar à plenitude dos tempos. Então, o mistério que foi revelado ao mundo, Cristo em nós, a esperança da glória. E terminou então com uma última saudação.
ao único Deus sábio, seja dada a glória por Jesus Cristo para todos sempre. Amém.